Mas tudo bem. Eu mandei lá o e-mail, o convite. As aulas, elas ficam sempre gravadas, tá? Bom, vocês estão, na verdade, começando, né? O curso aqui de DP, na verdade, assim, Caio. Vocês não perderam nenhuma aula, porque a programação era para estar realmente para essa semana, tá? E assim, cara, a gente, na verdade, vai ter que adequar algumas coisas aqui, né? Vocês estão em DP de banco de dados 2, correto? E o que acontece, cara? Na verdade, mudou essa grade de banco de dados 2. Hoje, banco de dados 1 e 2, vamos dizer assim, é uma disciplina só, tá? Como sendo uma única disciplina, né? O que acontece? Na verdade, vocês vão estudar basicamente esse conteúdo. Eu não sei o quanto tempo vocês estão fora, né, aliás, estão fora do Anchieta, né, e eu não sei o quanto tempo vocês também, eu não sei o quanto vocês já estão utilizando ainda de banco, eu não sei se vocês estão dentro da área e tal. Caso, o que o Anselmo comentou comigo, né, em vez de dar o conteúdo específico que era de banco de dados 2 mesmo, que era mais a parte de administração, né, mesmo do banco, índice, a parte de divisão de tabela, a parte de balanceamento, né, de carga de dados, eu iniciar em banco 1 e terminar com banco 2, que era a parte de desenvolvimento mesmo, né? Então, quer dizer, é uma proposta que o Anselmo fez para quê, né? Para a gente pegar e se vocês estiverem muito fora, vocês se recordam, né? E até vocês chegarem à parte realmente de desenvolvimento um pouco, né, na verdade, porque não chega até tanto, que é a parte de bancos 2, que era a mais recente, a grade mais recente, né? Então, a gente teria que trabalhar desse jeito. O problema é, né, como a gente teve que fazer com que essas duas disciplinas se tornassem uma só, o conteúdo dela também é um pouco mais pesado, né? Ela não é tão leve assim, tá? Mas eu acredito, assim, para vocês que fizeram, é um pouco mais de revisão, se for ver bem, porque não mudou. Banco 1, por exemplo, não mudou muita coisa, incrementei algumas coisinhas. Banco 2 é que teve mais alteração, né? Então, a gente faz isso daí, né? Fazendo o quê? Fazendo com que vocês, na verdade, retornem, né? Para revisem, né, o conteúdo aí, como se fosse banco 2 mesmo, que é o que vocês precisam, na verdade, para eliminar. Vocês só estão com essa disciplina ou tem mais? Eu tenho mais 3, que é o interface em homem-máquina e esse semestre só interface homem-máquina. Tá. Eu tenho outras 2. Interface homem-máquina e mais banco 2. Isso. Entendi. Tá, e aí vocês estão fazendo já com o Câmara? É o Câmara que está dando essa disciplina para vocês ou não? Ia começar ontem o interface da minha máquina com câmera, mas não, como era feriado, não teve. Entendi. Não, beleza, cara. É bom que pelo menos vocês já vão eliminando, né? Vocês vão conseguindo já fazer, elimina já para se formar de vez, cara. Porque ficar sem diploma também é ruim, né? Sim, é foda. Então, beleza, cara. Bom, eu vou apresentar a proposta aqui para vocês. O calendário de vocês é um mês mais curto, se for ver bem, tá? Vocês, na verdade, têm uma só semana de prova oficial, né? Vocês não têm 2 provas, então vai ser trabalho e mais a prova. Aí, nesses trabalhos, eu vou apresentar aqui uma proposta, e se a gente tiver de acordo, beleza, a gente fecha aqui. E aí, a gente vê um pouco dos conteúdos aí. Os nossos encontros, praticamente, cara, vai ser mais assim, sobre tirar dúvida, tá? Ou por quê? Porque eu já vou tentar deixar o material de vocês na intranet, lá no Canvas, tá? Que vocês já devem ter acesso, eu vi pelo menos que vocês já têm o nome lá registrado, e em cima disso, vocês vão começar o quê? A dar uma estudada no meio da semana para que no nosso encontro vocês tenham dúvida para a gente tirar. É o jeito, na verdade, que eu pelo menos vejo de ter mais produtividade, tá? Logicamente, 1 hora por semana não dá para substituir 3, cara. Em alguns cursos eram até 4, aí depois diminuiu para 3 e agora está em 1. Então, não tem como condensar, né, todo aquele volume de aula em uma só por semana. Isso é impossível, não tem jeito, né?
Mas a gente vai tentar fazer um esquema desse daí, eu vou apresentar aqui mais ou menos o conteúdo para vocês, tá ok? Bom, era para o outro pessoal tá vindo, deveria ter umas 10 pessoas mais ou menos para essa disciplina, mas vamos lá. Eu vou começar a apresentar aqui para vocês, tá? Vocês já estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim? Então, beleza. Deixa eu fechar a câmera. Bom, isso daqui, ó, é o conteúdo que a gente, na verdade, precisa ver, tá? Aumentando um pouco aí para vocês. Ok? Então, é todas as aulas de terça, né, em pré-aula das 18 às 19. Não tem só vocês de área de computação, tem análise de sistema de informação, então teve bastante outros alunos aí também, né, fazendo a matrícula no curso, então tá um pouco, vamos dizer assim, tem mais cursos fazendo, correto? Mas todos relacionados à computação aí, tá? Então, a parte aqui introdutória é sempre a mesma de banco 1, por exemplo, né? Conceitos gerais, dado, informação, característica, o que é sistema de informação, componentes, arquitetura dos SGBDs, isso daqui é bem mais tranquilo, né? Porque é uma parte teórica e até fácil, né? Introdução e objetivos da modelagem, aqui vai vir aqueles conceitos de tupla, tabela, né, chave primária, chave estrangeira, tipos de relacionamento, grau dos relacionamentos, agregação, generalização. Aí depois tem a parte de formas normais, primeira, segunda, terceira forma normal. Aí tem a parte do quê? De projeto de banco de dados, né? Aqui vem a parte da onde a gente tem a divisão entre o modelo lógico e o modelo físico, né? Aí depois tem aqui a parte, pelo menos o que eu acho maior, né? Que é a DQL, que é a parte de consulta de banco. Então, aqui tem uma grande quantidade da disciplina, né? Então, selecionar coluna, selecionar linha, até aí é fácil, né? Fazer tratamento de manipulação e concatenamento de strings, linha duplicada, né? Trabalhar com datas, né? Função numérica, fazer agrupamento, limitação de conjunto, correto? Aqui era até a disciplina de banco 1, se a gente fosse ver bem, tá? Aí depois a gente já começa a ver o quê? Ver um pouco, né, de linguagem de manipulação de dados, insert, update, delete, e aqui linguagem de criação de dados, né, de definição de dados, tá? A parte de criação de tabela, criação de chave primária, estrangeira, integridade, né, autonumerador, correto? A disciplina em si acaba aqui, tá? Por quê? Porque a gente, na verdade, está dando mais ênfase na parte de desenvolvimento do que a administração em si, tá? Logicamente, em 2 semestres, né, não dá para você colocar todo o conteúdo de um, é muita coisa, né? Mas eu consegui absorver 25%, 30% de banco de dados 2 no final aí, tá? Para vocês, o que a gente tem aqui, né? Para a semana oficial, ó, vendo o calendário, né? Que a instituição coloca de dependência e adaptação, a semana de prova oficial de vocês é do dia 1 ao dia 5, tá? Então, é nessa primeira semana de dezembro aqui, ó, que vocês vão ter a prova. A prova é sempre no mesmo horário da aula, então, das 18 às 19 vai ser disponibilizado para vocês, tá? Que mais? Não conseguindo tirar nota, né, acima de 5, aí tem a prova de recuperação. Perdendo essa semana de prova, ainda vocês conseguem fazer a prova sub. Só tem que tomar um pouco de atenção, porque a prova sub em si, ela você, na verdade, precisa fazer todo o trâmite de fazer o requerimento lá para o coordenador, tá? Fazendo o requerimento, ele aprovando, aí beleza, você faz a prova sub. Caso ele não aprove, que agora está um pouco mais difícil por causa da pandemia, eles geralmente estão sendo um pouco mais flexíveis, né? Mas caso ele não aprove, você não faz, nem libera no sistema. Então, isso daí é um ponto importante. Antes, então, já na semana
que vai ser o dia 1, provavelmente, a nossa prova. Vai ser, no caso, né? Terça-feira. Opa, perdi, já conversa com o coordenador nesse meio tempo, que é do dia 2 ao dia 4. Para quê? Para ou no dia 7 ou no dia 8, eles vão fazer a aplicação da prova da prova sub aí para vocês. Tá? Aí não deu, tem a semana de recuperação, beleza. Passou, né? Tirou maior ou igual a 5 nesse cara, tá feito, passou na disciplina. Tá ok? Esse é o conteúdo, na verdade, programático que a gente tem, tá? Então, a gente fez uma adaptação aí e, que a maioria vocês já viram, e banco 2 realmente ficou para a última partezinha aí do curso, nos últimos 25%, 30%. Tá ok? No sistema Canvas, eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas seria já bom ter. Esse daqui, na verdade, é a área de vocês, tá? Onde vocês vão começar a postar os trabalhos, se tiverem e tal. Ainda, vamos lá. Ó, em banco de dados, o que a gente tem aqui, né? Então, aqui no caso, é turma especial de vocês. O conteúdo a gente comentou um pouco, né? Sobre o conteúdo programático. Referências são essas daqui que tem na biblioteca. O Anchieta tem a biblioteca digital, vocês podem pegar e procurar o livro dentro lá da intranet, vocês têm como pegar e fazer a pesquisa de lá, tá? Isso aqui são todas as referências que a gente já utilizava antes. O calendário, então, de prova ficou dessa forma, do dia 1 do 12, 7 e 8 do 12 vai ser a prova sub, a gente não sabe ainda quais são dessas duas datas, tá? E dia 15 a prova de recuperação, o exame final. As entregas de trabalhos vão ser várias. Então, assim, passou a semana, provavelmente na outra semana já esteja dando, provavelmente uma semana de prazo, 5 dias, né, no caso aí, eu já estaria dando o quê? Um questionário para vocês respondendo, e assim vai. Todos esses questionários de 4, 5 perguntinhas aí, múltipla escolha, já vão, na verdade, ajudando para vocês comporem aí a nota de vocês, tá? Então, nada vai ser perdido. O que vocês fizerem, provavelmente, já vai estar computando como nota, tá? A composição, então, ficou assim, né, ó. Trabalhos vezes 40%, mais prova vezes 60%. E esses trabalhos aqui, o conjunto deles, se eu der 10, vai valer os 40%. Se eu der 1, vai valer 40%, tá? Mas a minha intenção é dar vários mesmo, para quê? Para vocês, na verdade, ir montando já essa nota, correto? Tentem já, obviamente, né, fazerem esses trabalhos aqui certinho, o máximo de nota que vocês já conseguirem, se vocês tirarem tudo 10, já vai ser 4 em média, praticamente. Aí vocês têm que tirar 1 na prova, né? Fica muito mais tranquilo, muito mais fácil, se você tem um peso aqui 40, né? Agora, se você deixar esse peso muito, tirar nota baixa, vamos dizer assim, nesses 40%, você tem que tirar quanto mais nota aqui, nessa prova aqui, né? Então, os questionários dá para você fazer, né, estudando já certinho, né, as disciplinas, para depois você fazer a abertura e conseguir fazendo, tá? Eu vou deixar aí 2 tentativas até para vocês fazerem, alguns deles que forem mais difíceis, né? Os que são mais fáceis eu deixo uma mesmo, mas as que forem mais difíceis eu deixo até 2, para ver se vocês conseguem tirar o máximo de nota possível aí, tá? Bom, a média para aprovação é maior ou igual a 5, né? Para você fazer o exame, você deve ter média inferior a 5, que é aquela composição aqui que a gente comentou, tá? As provas, elas são individuais mesmo, tá? Através da plataforma do Canvas. Esse semestre, a instituição, ela ainda, por enquanto, não falou nada como vai ser a parte de presença, né, de vocês. Como a gente está no meio eletrônico, provavelmente eles vão registrar através da plataforma. Se vocês estão entrando, eles conseguem ver a quantidade de vezes que vocês logaram, o período que vocês estão dentro da plataforma, se vocês ou estão não assistindo o vídeo. Então, isso daí a plataforma ela controla bastante, tá? Aí, acredito eu que a diretoria esteja vendo por esses parâmetros aí, tá? Para a gente não tem nada formal, vamos dizer assim, como eles estão avaliando ainda essa parte de presença. Mas, para não ter dúvida, seria bom vocês sempre estarem consultando aí a plataforma certinho, tá?
Bom, no caso aí, utilize a biblioteca virtual, né? Vão ter trabalhos, nesse nosso caso, vai ser todos individuais, não vai ter trabalho em grupo, né? A parte de conversa em aula online, pelo menos, não existe, eu nunca tive problema de o pessoal deixar o microfone aberto, né? Verifiquem sempre, né? Aliás, já procurem ver, se vocês ainda não entraram na plataforma, né? Entrem em ad.anchieta.br, já coloca o seu login e senha e vê se vocês já conseguem estar fazendo a entrada da disciplina, né? No Canvas. Se vocês não tiverem, né? Vocês precisam ir lá na parte do site mesmo e pedir uma ajuda para o pessoal de suporte do Canvas, do Anchieta. Lá eles conseguem pegar, resetar sua senha, enfim, desbloquear o seu acesso. A gente não tem como fazer isso, professor. Então, não adianta só na hora da prova você falar, professor, não estou conseguindo entrar na plataforma. Não vai ser eu que vou conseguir ajudar. Tá? Por quê? Porque a gente não tem ferramenta para isso também. Tá? Então, antecipadamente já vejam certinho, não conseguiu entrar na plataforma ou deu algum problema, já manda o e-mail lá para a equipe AD. Tá? Bom, nas salas, né, virtuais, sempre vai ser esse endereço aqui, que vocês já entraram até hoje, inclusive, certo? Então, todas as semanas já vão estar registrado esse endereço aqui para vocês pegarem e estarem entrando na sala, ok? Todas as aulas, elas são gravadas, então eu deixo disponível depois um linkzinho ali do módulo, né, a aula que a gente está vendo, né? E, enfim, se vocês tiverem dúvidas aí, vocês podem estar perguntando ou com o microfone aberto ou pelo chat. De vez em quando eu dou uma olhadinha lá para ver aí, tá? O que vocês estão escrevendo para eu poder estar tentando ajudar aí, tá ok? No caso de vocês não têm representante, né? Eu acredito que são poucos alunos, não sei se vai ser necessário, mas caso seja, né? Se uma maioria tiver alguma coisa para colocar, eleja um representante aí na sala de vocês, para sempre estar conversando aí com os professores, tá? Para fazer contato comigo, é mais fácil hoje, através lá da plataforma Canvas mesmo. Então, você escrevendo lá, mandando, né, uma mensagem, então, vindo aqui, ó, pela plataforma, né, ó, existe essa parte aqui, ó, Commons, prova agendada, Commons, cadê? Caixa de entrada, ó. Vocês conseguem vir aqui, ó, escrevam uma mensagem, provavelmente vai ter aí o curso e qual é o professor que vocês vão conseguir pegar e, ó, e aí ele vai abrir a partir do momento que você escolhe o curso, qual é o professor. Aí vai estar meu nome lá, certo? E aí vocês conseguem colocar o assunto e o assunto e aí aqui desenvolver o e-mail de vocês. Hoje está funcionando mais do que mandar direto. Por quê? Porque aqui eu já consigo ver quais são, na verdade, os e-mails, né, as mensagens que são aparecidas para mim. E, além daqui, ainda eu consigo ver no e-mail. A plataforma, ela já me redireciona, tá? Então, aqui fica sendo um centralizador mesmo de contato, se vocês precisarem aí de alguma coisa referente à matéria, à disciplina. Tá ok? Fechou, pessoal? Bom, então, o que acontece? O conteúdo, ele não é tão pequeno, pelo que a gente viu aqui, né? Muitas das aulas, deixa eu já até apresentar. Ó, cadê vocês vão de dados 2? As aulas aqui, ó, vocês vão vir geralmente em módulos, né? Dentro desses módulos é apresentado o que para vocês? O conteúdo programático da aula, o link da aula, que nada mais e nada menos é esse link aí do Google Meet que vocês já estão, né? Gravação da aula disponível, essa daqui é a aula ao vivo que eu estou fazendo com vocês. Então, essa aula de agora é que vai aparecer aqui, ó. E como a disciplina ela está sendo dada, na verdade, para outra turma, ela já vai estar aqui também, ó, nos links gravados. Então, a aula, por exemplo, de introdução a banco de dados, já vai estar aqui, ó. Tipos de processamento e banco de dados livre, já vai estar aqui. Introdução ao MER, já vai estar aqui, ó. Vocês conseguem já dar uma assistida nesse cara aqui, referente a essa aula aqui dessa semana, tá? Então, em módulos aqui, ó.
Então, referente ao conteúdo da disciplina da semana, já vai estar links gravados, correto? Além das videoaulas, vocês têm o quê? Um material de apoio aqui em PDF, tá? Então, putz, não vou conseguir ver as videoaulas, tudo bem. Dá uma olhada, então, pelo menos no PDF aí, que é para vocês conseguirem se orientar. Ah, não consegui só me orientar pelo PDF. Veja os links, então, tá? Na verdade, assim, tem bastante formas, então, que a plataforma, né, o Anchieta, ela está disponibilizando para que os alunos consigam aí estar aproveitando. Ok? Quando tiver prova, vai ter aqui atividades avaliativas, a prova também. Quando tiver atividade que vai valer nota, vai estar aparecendo aqui também, né? Inclusive, eu vou botar até um depois, já nessa semana, para vocês estarem fazendo, mas depois que vocês virem, obviamente, todos esses PDFs, senão vocês vão tirar nota ruim, tá? E vamos supor que vocês ainda queiram pegar e abrir uma discussão ou tirar uma dúvida com os colegas, vocês podem vir aqui, ó, fóruns e enquetes. Tá? Se você clicar aqui, você consegue, na verdade, digitar, ó. Eu não vou conseguir aqui porque eu... Todas as turmas... o meu, na verdade, é como se fosse o administrador vamos dizer assim, dessa página, desse ambiente. Eu não vou conseguir, para mim, aqui fazer essa digitação. Mas vocês conseguem... aqui, ó, consigo sim, desculpa. Vocês conseguem aqui colocar, ó, teste. Quando vocês começam a escrever aqui alguma dúvida, vai aparecer para a turma inteira do curso, tá? E não só para mim. Se eu conseguir resolver, beleza? Se um aluno conseguir resolver mais rápido que eu, você já vai ter a resposta, então, aqui mais tranquila, né? Com mais rapidez. Tá ok? Então, é possível vocês estarem fazendo aí sua parte de dúvida, né, com o grupo inteiro nessa parte aqui, fóruns e enquetes. Tá ok? Bom, isso daqui, então, é a página principal aí, pessoal, do curso de vocês. Dentro de módulos vão estar aí sempre os dias, né? Então, na próxima aula já vai ter um outro módulo aqui, ó, né? Um outro módulo que eu digo é essa partezinha, tá? Que a gente vai ter aí, e assim vai, aula 2, aula 3, aula 4, até chegar na nossa aula 10, tá? Uma sugestão até do Anselmo, como vocês já vão estar até com a disciplina pronta, ele comentou se vocês queriam a disciplina de até de 15 em 15 dias, tá? Para mim não tem muito problema, mas eu, particularmente, vou estar até disponível todas as semanas aqui, explicando pelo menos uma parte da semana. Tá? Vamos inicialmente deixar assim, porque semanal mesmo, né? Como não está cobrando, vamos dizer assim, presença, então, por enquanto a gente vê. Se a gente vê que, professor, dá para conseguir aí fazer de 15 em 15, a gente faz, para a gente não tem problema. O professor Anselmo está até ciente disso daí, tá? A gente já tinha até conversado no bate-papo antes, tudo tal, para a gente alinhar, né? Mas tranquilo. A gente vê, então, um pouco mais para frente no curso, isso daí pode ou não acontecer, certo? Mas, inicialmente, vamos acertar semanal mesmo, que a gente está fazendo, para a gente poder cumprir aí a grade. Tá ok? Pessoal, perguntas aí, dúvidas? Por enquanto, não. Não? Por enquanto também não, professor. Não, fechou, então. Então tá, pessoal. Bom, essa aula aqui eu vou começar com vocês, tá? Na parte de introdução, então. E a gente fez a apresentação aí do plano de ensino, né? E já na plataforma aí de vocês, vejam se vocês já conseguem acessar, por favor, tá? Eu vou começar aqui com esses conceitos gerais mesmo. E depois isso daqui, essa parte, fica um pouquinho, então, já para vocês estarem estudando no meio da semana. Correto? Bom, estou fazendo até o download do próprio PDF aí de vocês. Ok? Bom, vamos lá, então. O conceito de dado em si, né, são os dados em sua forma primária, como, por exemplo, o nome de um empregado ou o número de horas trabalhadas, número da semana, correto?
são os dados, na verdade, da forma mais bruta que a gente tem, tá? Só com eles a gente não consegue, na verdade, fazer o quê? A definição de muita coisa. O dado em si, ele é importante? É, mas a gente não consegue, na verdade, fazer a interpretação correta dele, se a gente não tem um conjunto organizado, né? Por exemplo, dinheiro. O quanto eu tenho aqui? Simplesmente eu não tenho, eu não sei. Uma data, ó. Só essa data aqui, 8 de agosto de 2018, significa alguma coisa? Não, né? O que seria isso daqui, um desenho? Beleza, para mim, eu posso interpretar ele de algumas formas, né? Isso daqui parece ser um smartphone. E, na verdade, é um desenho muito simples de um smartphone. Mas, se eu estiver enxergando ele de um outro jeito, poderia ser outra coisa, né? O José, por exemplo, ó, eu sei quem é o José, mas beleza. Quem é ele? Qual o sobrenome? Qual data de nascimento? O que ele faz? Né? Então, são simplesmente dados aqui em formas isoladas. Eu não tenho muito, né, o que interpretar. Aliás, eu tenho muita possibilidade de interpretar isso daqui, que, na verdade, não me ajuda muita coisa. Né? Agora, o que é informação? É o conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem valor adicional. Quando eu tenho, então, um conjunto de dados, eles estão organizados e eu consigo fazer a interpretação desse conjunto de dados, aí sim, então, eu tenho o quê? A informação, tá? A informação, obviamente, é bem mais valiosa do que o dado, porém, sem o dado não existe informação, tá? Agora aqui, ó, o José, no dia 8, né, de agosto de 2018, transferiu através do seu smartphone muito dinheiro. Beleza. Então, aqui, ó, agora sim eu tenho o quê? Eu tenho os meus dados organizados, né? Significa algo para mim. Eu não tenho mais aquele problema de ter 2, 3, 4 interpretações. Eu tenho uma coisa mais completa. Correto? Então, é essa parte que realmente interessa, na verdade, para o ser humano, a informação. Né? E para se fazer a transformação da informação, né? A transformação desses dados em uma informação é um processo ou uma série de tarefas logicamente relacionadas, executadas para agir num determinado, agir em um resultado definido. O processo de definição de relação entre os dados requer conhecimento. Então, para você fazer a transformação de dados em informação, você precisa do quê? De ter conhecimento, né? Isso é onde a gente, na verdade, vai aprendendo o quê? Com a experiência, né? Com o tempo, com o estudo, né? E cada um, na verdade, tem uma experiência diferente. Cada um nasceu em famílias diferentes, tem culturas diferentes, correto? Então, tudo isso daí vai me formando a parte de conhecimento, tá? Cada um tem relacionamentos diferentes, amigos diferentes, que conversam entre assuntos diferentes, praticam esportes diferentes. Então, assim, o conhecimento é muito individual para essa parte de você conseguir ter fazer a transformação do seu dado em informação, né? Ok? Bom, conhecimento é o corpo ou regras, diretrizes e procedimentos usados para selecionar, organizar e manipular os dados, para torná-los úteis numa tarefa específica. Então, nesse caso aqui, ó, né, se a gente der para vocês todo esse material aqui, vocês conseguiriam fazer uma cadeira, uma mesa, por exemplo? Né? O material, aparentemente, é suficiente, né? Eu já tenho as madeiras, eu tenho equipamento, eu tenho serra, eu tenho furadeira, eu tenho chave de fenda, eu tenho prego, eu tenho cola, eu tenho parafuso e bucha, né? No caso aqui. No caso, bucha não é para isso, né? Bucha é para parede, mas tudo bem, tá aqui no conjunto. Bom, se você tem conhecimento, você consegue pegar tudo isso daqui, ó, e transformar, né? Ah, pode ser que não fique, né, uma cadeira mais bonita no início, mas conforme o tempo você vai praticando, ó, ela pode estar se transformando, até chegar nesse modelo mais sofisticado, né? É muito difícil, se você nunca fez uma cadeira, você já chegar nesse ponto aqui, ó, de primeira. Né? Por quê? Porque você não pegou, você não teve esse processo de transformação.
correto? Isso é importante. Para quê? Para você se aperfeiçoar, para você poder montar, né, a sua mesa e a cadeira. Nesse caso da cadeira, da mesa aqui também, a mesma coisa, né? Ó, primeiro eu posso tentar pegar um modelo mais simples, aí eu pego um pouco de um modelo mais sofisticado aqui, né? E aí um modelo mais difícil, né? Para fazer certo, para deixar toda essa parte aqui das pernas cruzadas, eu tenho um acabamento melhor aqui, ó, certo? Envernizado, correto? Com detalhes. Então, o conhecimento, na verdade, que você tenta aplicar é justamente o quê? Toda essa parte que você, na verdade, passou, né? Os passos aí para até chegar nesse modelo mais difícil, tá? Em alguns casos, a organização e o processamento é feita mentalmente ou manualmente, em outros casos é usado com o computador. Hoje, basicamente, você utiliza o computador para fazer qualquer parte de processamento, né? É muito difícil uma empresa que não utilize, mesmo sendo lá a padaria do seu José, tá? Tem pelo menos um computador lá que está fazendo o quê? Registrando se você está comprando fiado ou não, ok? Bom, qual que seria o processo de transformação? Eu tenho o dado em si, né, que teoricamente não vale muita coisa, só ele mesmo, mas eu tenho um processo de transformação, que é através do conhecimento, e, finalmente, a informação. A informação, na verdade, é o produto já transformado, né? O valor da informação está diretamente ligado à maneira como ela ajuda os tomadores de decisão a atingirem suas metas da organização. Então, conforme o administrador consegue fazer o quê? Dinheiro é o quanto, na verdade, essa informação tem o valor. Se ele, por exemplo, conseguiu ganhar $1 milhão em uma transação de 1 minuto, é esse $1 milhão que é o valor da sua informação. Tá? Esse vamos dizer assim, é a definição mais básica, tá, que a gente tem. Correto? Mas não deixa de estar errada aí. Bom, para toda informação, né? Obviamente ela é originária do dado, mas ela precisa do quê? De algumas características. Ela precisa ser o quê? Informações precisas não tem erro, correto? Lógico, hoje como a gente tem um monte de fonte de dados, a informação precisa, na verdade, você precisa filtrar, né? Se realmente ela está errada ou não, correto? A gente tem um ponto de internet, né, na verdade, o ponto de redes sociais, que espalham demais. Se você, obviamente, divulgar errado, as outras pessoas, pelo menos a menos instruída, né, ela vai cair, né, nisso daí, correto? Então, dentro de uma empresa, isso daqui é muito importante. A informação ela tem que ter o quê? Coerência. A informação, ela tem que ser completa, contém todos os dados importantes, né? Então, dentro do meu relatório, eu teria que ter o quê? Todos os dados possíveis para se fazer o quê? Uma tomada de decisão. Caso eu não tenha, beleza, não é uma informação completa. A econômica é uma informação que deve ser de produção relativamente econômica. No caso, produção seria o quê? Justamente a parte de você conseguir fazer, né, essa informação. Então, supondo que você tenha lá o seu estoque de um supermercado, de um hipermercado, né? Tratar estoque de hipermercado são difíceis. O porquê? Porque tem N maneiras de se sumir um produto lá de dentro, tá? Seja por roubo, seja por, sei lá, o produto está estragando, né? Seja por defeito, enfim, tem N fatores. É difícil você controlar um estoque de um varejista grande, por exemplo, de todos os produtos que ele tem, tá? Você vai tentar, obviamente, fazer o quê? Controlar os mais caros, né? Então, você não vai ficar colocando tanta complexidade em produtos baratos. Por quê? Porque custa caro, né? No caso, então, para a gente poder fazer a contagem de um estoque, é mais fácil simplesmente você lá contar novamente o estoque daquele produto do que tentar ficar achando onde está o erro do produto, onde está o erro, então, né, dessa parte de produzir a informação, correto? Então, a economia da informação, ela é muito importante, ela não pode ser mais cara do que a própria
informação, quanto ela vale. A informação flexível, ela pode ser usada para diversas finalidades. A informação flexível, na verdade, ela pode ser utilizada para diversos setores, né, dentro de uma empresa. Então, se eu tenho o salário divulgado pelo RH que custa X, para o financeiro que vai fazer o pagamento daqueles funcionários, né, precisa custar o mesmo X, o mesmo valor, eu não poderia ter diferença entre eles aí, não. Tá? Confiável, a informação confiável pode depender, em muitos casos a confiabilidade da informação depende da confiabilidade de outros métodos que são recolhidos os dados, ou seja, a confiabilidade depende da fonte da informação. Informação confiável, né, ela é dependente, se é uma informação dependente, é difícil de você conseguir rastrear, certo? Qual é o ponto que está certo, que está errado, tá? Mas é necessário, tá? E geralmente hoje as fontes de informações elas são diversas, né? O que a gente tem mais hoje em fonte de informação é a internet, mas não quer dizer que ela seja de qualidade, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso. Relevante, a informação relevante é importante para tomar decisão. A informação relevante, na verdade, ela é a base, né, para qualquer tomada de decisão, tá? Simples, deve ser simples, não deve ser exageradamente complexo. As informações detalhadas e sofisticadas não pode ser necessária. Na realidade, a informação em excesso pode causar sobrecarga de informação. Então, se eu tenho lá o meu relatório de vendas, que eu tenho, sei lá, 20 campos a mais que não me interessam, esses 20 campos a mais começam a estragar o seu relatório. Ou o ser humano em si vai começar a tentar dar mais valor para essas informações superficiais do que o próprio relatório em si. Tá? Então, é necessário não ter essa parte do que de sobrecarga de informação. Aí, em tempo, né? É necessária quando necessário, ou seja, o dado, a informação em si, ela tem que estar pronta já para quem tiver que utilizar para tomar decisão. Tá? Verificável. Finalmente, a informação deve ser verificável. Significa que pode ser checá-la para saber se está correto. Quando a gente tem informação, né, manual, é um pouco mais fácil até do que uma informação totalmente digital. Na informação manual, você tem como reconferir muitas vezes. Na digital, não mais. É muito difícil a gente conseguir já ter esse artifício, tá? Do que? Se realmente saber se é ou não, né, verificável no papel, você simplesmente pega o papel e vai fazer a conferência. Agora, dentro, eletronicamente, isso daí às vezes não é possível. Depois que você fez a alteração desse dado, se você não tiver um sistema que tenha rastreabilidade, você perdeu tudo isso daí. Né? Beleza? Então, essas são as características das informações. A gente tem um conceito de sistema, né? O sistema em si, ele é um conceito genérico, correto? Conjunto ou elementos de componentes que interagem para atingir objetivos. Os próprios elementos e as relações entre eles determinam como o sistema trabalha. Bom, se eu tenho um conjunto de elementos ou componentes, então eu tenho N tipos de sistemas que são o quê? Construídos no mundo, né? Para começar, então, pelo corpo humano, né? Sistema respiratório. Eu não tenho N componentes do sistema respiratório. Tá? Eu não tenho garganta, né? Laringe, faringe, pulmão, correto? Então, todos eles, se cada um deles são um componente, um depende do outro. Se um deles falhar, vai funcionar meu sistema respiratório bem? Não, né? Então, o que acontece? Todos esses componentes, eles têm que estar muito bem relacionados. Caso um deles falhe, eu não tenho objetivo final, né? Os sistemas podem ser relativamente simples, tais como processos de assar bolo, ou complexos, tais como lojas varejistas, hospitais, indústrias, mercados atacadistas, etc.
Logicamente, quanto maior a nossa empresa mais burocrática ela se torna, tá? Quanto mais burocracia, é óbvio, anda-se, vamos dizer assim, um pouco mais devagar as coisas. Mas, às vezes, é necessário, justamente porque, para se economizar futuramente, o que? Mais dinheiro, né? Se você gasta à torta e à direita, você, obviamente, está perdendo muito dinheiro com isso. Um sistema mais complexo deve ter o quê? Os seus passos que devem ser seguidos. Tá? Bom, aí aqui ele dá um exemplo de sistema, né? Fábrica de bicicleta, universidade, saúde pública, né? Serviço de saúde. Ele fala aqui, ó, qual é o objetivo, qual é a meta. Ele te dá a entrada, ele te dá os mecanismos de processamento e depois te dá a saída, que na verdade é o que interessa, né? Atenção, simplesmente eu ter a bicicleta acabada, às vezes não é o objetivo da saída, tá? Aqui, por exemplo, o objetivo é melhor qualidade. Então, a hora que se acaba aqui, ó, né, basicamente eu já vou conseguir atingir a minha meta, se ela estiver bem feita, né? Às vezes, isso daqui, simplesmente ter o fato que eu tenho o acabamento da bicicleta, não quer dizer que acabe o meu processo. Às vezes, o processo de venda, ela está inclusa nisso daí, tá? Então, às vezes, é até o feedback do usuário final que é o processo completo para mim, tá? Então, olha, essa bicicleta aqui custou 10 mil reais. Pô, 10 mil reais não é um valor baixo para uma bicicleta. Então, não vale a pena dar uma atenção pós-venda para ver se realmente é aquilo que o cliente procurava, se está atendendo a expectativa dele, se ele está gostando ou não de determinado serviço, o que ele mudaria para melhorar, certo? Então, às vezes, essa parte, né, pode ser também uma das partes do seu ecossistema aí. Ok? Aqui ele dá alguns exemplos de sistema, né? Aqui são outros tipos de sistemas, né? Por exemplo, uma célula, dentro de uma célula é um sistema enorme, ó. Para quem não lembra de biologia, né? Tá aí, ó. A gente consegue, então, ter uma série de componentes, esses componentes estão ligados entre si, cada um faz uma partezinha. Se um deles falhar, totalmente a sua célula vai falhar também. Ok? Bom, aqui é um sistema de, provavelmente, carro, ou um problema de freio, se não me engano. Tá? Então, o sistema de freio hoje, né, é um sistema complexo, tá? Então, aqui ele tem vários componentes aí, correto? Aqui mais algum detalhe sobre esse sistema. E aí a gente tem o quê? O conceito de sistema de informação, né? Que é um tipo especializado de sistema, né? Para o nosso propósito, o sistema de informação é uma série de elementos ou componentes interrelacionados que coletam, manipulam, armazenam e disseminam. Geralmente, no sistema de informação, o que a gente vai ficar, o que a gente tem, né, que marca mais é sempre entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Basicamente, tudo é o que se gira em sistema de informação, né? E, logicamente, a gente tem o quê? Os dados fornecem o mecanismo de feedback. Esse mecanismo de feedback é justamente onde ou o que pode ser o que melhorado, certo? Que a própria empresa ela pode pegar ou contratar, né? Ou os seus colaboradores conversando para poder melhorando esse processo. Ok? O feedback, ele pode ser ele pode ter qualidades boas ou ruins, tá, pessoal? Quando você abre o feedback, geralmente para as pessoas, é muito difícil você controlar isso. Então, você precisa, na verdade, ter, vamos dizer assim, uma base para poder justamente tratar tudo isso daí, tá? Supondo que você tenha o quê? Alguém criticando o seu produto final, certo? Por quê? Porque você não conseguiu, sei lá, fazer um determinado serviço ou vender um produto do jeito que ele queria, tá? Não é só um único cliente, né, que pode pegar e estragar todo o seu trabalho que você teve. Então, na verdade, você tem que ter esse trabalho de
justamente conseguir, né, minerar tudo isso para se tratar esses fatos isolados aí também. Correto? Bom, pessoal, perguntas? Tranquilos? Beleza? Tranquilo. De boa. Fechou. Então, voltamos aqui. Podia ter aberto lá, né? Mas tudo bem. Bom, entrada, cada uma das partezinhas lá agora, né? A entrada. Em sistema de informação, a entrada é a atividade de captar e juntar os dados primários ao se produzir cheques de pagamento, por exemplo. As horas trabalhadas de cada empregado deve-se coletar antes o cheque de pagamento para que possa ser calculado. Logicamente, hoje já está um pouco mais fácil, né? Hoje, pagamento não é feito através de cheque, pagamento é feito através de conta eletrônica, né? Hoje a gente tem uma conta no banco ou a empresa já determina qual é a conta que a gente tem que pegar, fazer a abertura e vai estar depositando os valores para nossos, né, nossos valores em uma dessas contas aí. De qualquer forma, né, é necessário ter todos esses dados antes, né, de funcionário, quais são os funcionários, quais são os valores, qual é a data de pagamento, se tem ou não desconto, se tem ou não algum benefício, tá? Então, tudo isso daí eu tenho o quê? Um cálculo, né, pré-determinado para poder estar chegando no valor final. Se esse valor, se essa entrada ela tiver com problema, é sinal que o seu resultado também vai sair com problema. Vocês não concordam? A partir do momento que eu tenho um dado já de entrada errado, não tem o porquê sair certo o meu resultado. Tá? Então, a entrada é muito importante para qualquer componente aí do sistema de informação. Então, aqui eu tenho entrada, processamento e saída, e o feedback, ó, é um mecanismo que consegue tanto melhorar ou tanto, né, verificar a sua entrada ou processamento. E a saída também. Faltou aqui, né? Faltou dar essa volta aqui para chegar na saída novamente. Às vezes, um relatório que eu tenho, ele não é tão importante, ele tem uma importância grande e eu não estou fazendo isso, correto? Eu não estou dando essa importância para ele. Deixa eu ver aqui de novo. Bom, isso é um mecanismo de entrada, né? Hoje, mecanismo de entrada tem N, principalmente com a parte de dispositivo móvel hoje, né? Para se fazer dados de entrada hoje é muito grande, mas é muito grande as informações que a gente pode ter, principalmente por causa da internet. Se a gente tem uma quantidade variáveis de dados em pouco tempo, a gente tem o Big Data, né? Então, tudo isso é entrada de dados. Hoje, sensor, por exemplo, para dispositivo, né? Quantos mil sensores a gente tem num carro? Tudo isso daí está sendo gravado em algum lugar. Né? Para quê? Para que depois o fabricante consiga analisar todos esses dados aí. Correto? Então, isso é a parte da entrada, né? Ela precisa estar certa justamente para quê? Para dar depois os resultados corretos. O processamento. Em um sistema de informação, o processamento envolve a conversão ou a transformação dos seus dados em saídas úteis. A gente viu que só o dado em si, às vezes, não resolve o problema, né? É necessário passar por esse mecanismo de transformação, correto? Esse mecanismo de transformação é o que a gente chama do quê? De processamento. Que seja o quê? Dados úteis para a gente, tá? Os processamentos podem envolver cálculos, comparações e tomadas de ações alternativas e armazenamento de dados para uso futuro. Ok? Então, a parte de processamento ela é importante? Mas ainda, se eu não tiver o meu dado correto, não adianta ter processamento. E a saída?
Em um sistema de informação, a saída envolve a produção de informações úteis, geralmente na forma de documentos, relatórios e dados transacionais, e dados de transações. As saídas podem incluir cheques de pagamento a advogados, relatórios, gerentes, informação fornecidas, acionistas, bancos, agências governamentais e outros grupos. Bom, tudo que é saída, então, né, é a parte justamente do quê? De você ver aquele material que você deu a entrada transformado, né? Então, a saída é uma das partes objetivo, vamos dizer assim, de qualquer um dos nossos sistemas, tá? Sem saída, obviamente, não tem nada o que analisar, não tem nada, né? E o mecanismo de feedback. O feedback, ele é o quê? Utilizado justamente para fazer o quê? Toda a parte de ajuste e manutenção, tanto na entrada como no processamento ou na saída, né? Então, não é incomum a gente, por exemplo, ver alguns analistas, né, que precisam, às vezes, fazer a inclusão de um campo, tá, dentro lá do seu relatório. Então, existe o campo, mas por algum motivo o cara errou. É necessário fazer, então, o quê? Né? Incluir esse campo novamente, ou estudar esse campo, melhor dizendo, né? Para ver onde ele consegue se encaixar nesse relatório. Ah, esse campo é numérico, tem alguma conta nele que eu não possa, sei lá, verificar? Ou o usuário pode mexer, enfim. Ah, se tem, então tem como passar o quê? Né? Essa melhoria aí. O mecanismo de feedback, ele tem o quê? A intenção de sempre você, na verdade, fazer a parte de melhorias aí da sua área, né? No caso do sistema de informação, entrada, processamento e saída. Ok? Então, o mecanismo em si de feedback, ele é um dos caras importantíssimos em sistema de informação, tá? Muito, muito importante. E é desse jeito que a gente vê, então, aqui as três partes principais desses conceitos gerais aqui. Beleza? Pessoal, dúvidas aí, perguntas? Não, tá tranquila. Tá tranquilo? Então tá. Bom, eu vou parar aqui, o slide, na verdade, também terminou, tá? Depois, eu já vou deixar essa aula gravada, ela vai ficar disponível lá para vocês aqui, nos módulos. Então, se a gente vem aqui em módulos... Ó, já estão gravados aqui os conceitos gerais, tudo bem. Vocês já viram, então, aqui, ó, eu vou até despublicar ela. Aliás, isso daqui é PDF, né? Ah, não tá. Conceitos gerais pode deixar. Mas depois vocês têm outros links aqui, ó. Introdução a banco, tipos de bancos de dados livres e introdução ao MER, tá? O MER é o modelo entidade de relacionamento. É o que a gente vai ver bastante nesse semestre aqui. Tá? Bastante no sentido do quê? De importância, tá? Nesse caso aqui. Ele é uma das partes importantes para a gente poder, na verdade, aí fazer tudo isso. Né? Beleza, pessoal? Então, por enquanto, ó, tá lá em modelos. Tá? A aula de agora que está sendo gravada vai ser disponibilizada aqui, ó. Gravação da aula disponível, tá? E o resto, que já está gravado alguma coisa, vai estar aqui no material disponibilizado e vai estar provavelmente aqui, ó. Tá debaixo aí. Tudo bem aí, pessoal? Beleza. Fechou, então. Então, vou encerrar a aula de hoje por aqui. Já dá uma olhada no meio da semana desse restante dos outros materiais. Se eu já colocar atividade avaliativa, ela vai aparecer aqui, tá? Mas aí eu já mando também para vocês que já está disponível, tá? Através do Canvas lá, como vocês já estão certinho cadastrados, beleza. Ele já vai avisar e vai cair no e-mail de vocês aí que vocês têm tal prazo para fazer. Beleza. Tá bom? Então tá, pessoal. Combinado. Obrigado, hein? E até semana que vem. Falou, boa noite, professor. Até semana que vem. Falou, Caio. Tchau, tchau.